Eu não sei se vocês repararam, mas nos últimos anos a moda começou a colocar celebridades no comando da criação. Mas o que isso significa na prática para o mundo da moda? Oiê, seja muito bem-vindo ao Tudo Vira Moda. Eu sou a Amanda Nel e hoje a gente vai falar sobre um dos movimentos mais interessantes e ao mesmo tempo mais controversos da moda atual, a era dos diretores criativos celebridade. Porque se você olhar com atenção, isso não é mais um caso isolado, é um padrão que está se repetindo. A gente tem nomes como Pharrell Williams na Louis Vuitton, Rihanna na Puma, Travis Kelce para American Eagle, Jane Smith para Christian Louboutin, entre inúmeros outros nomes. Inclusive, esse é um movimento que acontece muito forte aqui no Brasil também, e vale deixar destacado que ele não acontece só na moda, tá? Também a gente vê isso na tecnologia, nos esportes, em conglomerados de marcas. Ou seja, isso não é uma tendência passageira e é uma mudança estrutural na forma de como as marcas estão construindo valor hoje em dia. Mas para a gente entender por que isso está acontecendo, a gente precisa primeiro entender o que é de fato a direção criativa. Durante muito tempo, o diretor criativo era alguém extremamente técnico que vinha de anos de formação, que dominava o desenho, modelagem, construção, história da moda. Era alguém que passava muito tempo dentro de um ateliê desenvolvendo um repertório. Só que isso começou a mudar, principalmente a partir do momento em que a moda deixou de ser só o produto e passou a também ser comunicação, imagem e posicionamento. Então, hoje, o diretor criativo não é só alguém que cria a roupa, é quem define todo o universo daquela marca. Então, é quem decide o que ela vai comunicar, como que ela vai se posicionar, qual que é a estética que ela constrói e, principalmente, que tipo de desejo ela vai gerar no público. E quando a gente entende isso, fica mais fácil de entender por que celebridades começaram a ocupar esse lugar. Porque a celebridade, ela já faz isso naturalmente no dia a dia dela, né? Ela já constrói essa narrativa, ela já cria esse desejo com o público dela. Então, quando uma marca coloca uma celebridade como diretora criativa, ela não está só contratando alguém para criar um produto, ela está contratando alguém que já tem um poder de influência consolidado. Só que tem um ponto muito importante nessa história, que isso não significa que vai funcionar essa estratégia. E eu acho que aqui é importante a gente olhar para os dois lados, porque existem casos que o Pharrell Williams na Louis Vuitton é um dos melhores exemplos de quando isso funciona. Inclusive, ele não caiu ali de paraquedas, ele já tinha uma trajetória muito sólida dentro da moda, ele já teve marca própria, ele já tinha colaborado com a própria Louis Vuitton, inclusive, ele já tinha uma relação muito forte com o streetwear e com a cultura. Então, quando ele assume a direção criativa masculina da Louis Vuitton, não parece uma decisão forçada. E mais do que isso, ele entrega, ele constrói essa narrativa, ele gera esse desejo e ele movimenta o produto. Inclusive, as suas criações começaram a aparecer em jogadores de futebol, em artistas, na cultura pop, e essas coleções começaram a viralizar. Ou seja, ele entendeu muito bem que hoje a moda não acontece só na passarela, ela também acontece na internet, na rua e na cultura. E se a gente olha com mais profundidade, o Pharrell também mostra uma coisa importante. Ele não está ali sozinho, existe um time gigantesco por trás, com modelistas, designers, equipe de produto, equipe de marketing. Ou seja, a visão é dele, mas a execução é coletiva. Ele faz, inclusive, sempre questão de colocar ali no final quem que ajuda ele e está sempre exaltando a sua equipe, inclusive. E um outro ponto que também ajuda a gente a entender esse movimento de colocar celebridades na direção criativa é que, na verdade, a moda sempre teve figuras que extrapolavam o papel técnico da direção criativa. Então, se você olha para nomes como Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld, Gianni e Donatella Versace, eles não eram só designers, eles eram personagens culturais. A diferença é que essa construção de celebridade dentro da moda acontecia ao longo de décadas. Só que hoje ela pode acontecer em poucos anos ou até mesmo em poucos meses por conta da internet. E é importante a gente entender isso porque ela acelera todo o processo. Então, quando a gente coloca uma celebridade nesse lugar, ela já entra com algo que antes levava muito tempo para ser construído, que é o reconhecimento. Só que reconhecimento não é a mesma coisa que consistência, e é aí que a gente começa a perceber os problemas, que às vezes a gente não entende por que certa celebridade está ali na direção criativa, e é aí que a gente começa a entrar em ponto mais delicado de toda essa história. Porque existem nomeações que não têm esse nível técnico que é esperado de uma direção criativa. Então, sabe aquelas notícias que a gente vê e a gente fala, cara, isso aqui com certeza foi para gerar burburinho na internet e não para criar uma nova fase para a marca.
E isso levanta um questionamento importante, porque até que ponto essa pessoa está realmente criando e até que ponto ela está apenas representando uma ideia? Porque existe uma diferença muito grande entre ser diretor criativo e ser símbolo criativo. E muitas vezes essas duas coisas começam a se confundir. E aqui entra um outro ponto que para mim é muito importante. Eu, como alguém formada em moda, tenho um sentimento muito ambíguo em relação a isso, porque ao mesmo tempo que eu entendo completamente a estratégia, eu também sei que isso tira espaço de muitas pessoas no mercado. Existem pessoas que estudaram anos, que fizeram faculdade ou que fizeram um curso técnico, que se especializaram, que trabalharam em ateliê, que construíram o seu repertório e que nunca vão ter a mesma oportunidade. E não porque elas não são boas, mas porque elas não têm um nome de peso. E isso levanta uma questão muito maior que vai além da moda e que é a lógica do mercado hoje. Porque durante muito tempo o caminho era muito claro. E aqui, assim, olhando para esse caminho de uma forma linear, como se tudo fosse muito simples. Mas então você estudava, seja na faculdade, seja num curso técnico, seja sozinho, e aí você se especializava, você construía sua carreira. Só que hoje esse caminho todo não garante visibilidade, ele não garante espaço. Hoje, muitas vezes, o que garante isso é o quanto você consegue gerar atenção. E como eu falei, isso não acontece só na moda, acontece em várias áreas criativas. A gente vive um momento em que a atenção virou moeda, e isso muda completamente as regras do jogo do mercado. Só que a gente precisa entender que as marcas não estão fazendo isso por acaso, elas estão respondendo ao comportamento das pessoas. Então, hoje, uma celebridade não é só uma pessoa famosa, ela é uma plataforma de mídia. É alguém que tem milhões de seguidores, que tem engajamento, que tem uma comunidade construída ao longo dos anos. E aí, quando essa pessoa lança algo, ela não depende mais da mídia tradicional, como por exemplo uma revista. Ela já nasce com alcance. Então, quando uma marca coloca uma celebridade na direção criativa, ela está, de certa forma, incorporando essa mídia para dentro da própria estrutura da marca. E pensando unicamente em estratégia, isso é uma coisa muito poderosa, porque ela une criação, comunicação e distribuição em um único lugar. E um outro ponto para levantar nessa discussão é que a gente também está vivendo um momento em que as marcas precisam constantemente se reinventar para continuar relevantes. O ciclo da tendência está muito mais rápido, a saturação de imagem é muito maior e o público está muito mais exigente. Então, trazer uma celebridade para a direção criativa também é uma forma de reposicionar a marca rapidamente, quase como que um atalho estratégico. Mas todo atalho tem um custo, porque quando você acelera demais um processo que deveria ser construído ao longo de um período, você corre o risco de criar algo que não sustenta no longo prazo. E é sempre bom a gente lembrar que a moda, historicamente, sempre foi muito sobre essa continuidade, sobre construção de linguagem e você criar códigos que são reconhecíveis. Então, não só nesse tema, mas em grande parte das coisas que envolvem a moda hoje em dia, a gente tem uma tensão muito grande entre velocidade e a profundidade. Então, essa escolha de celebridade para direção criativa também é um risco, porque quando a escolha é baseada só em atenção e não na visão, o resultado tende a ser raso. E, inclusive, a gente cansou de ver isso acontecendo. A gente já viu colaborações que geraram muito hype no lançamento e aí desapareceram completamente depois. A gente também já viu coleções venderem muito no começo, mas não se sustentarem com aquela identidade no longo prazo. E isso acontece porque direção criativa não é só sobre chamar atenção, é sobre construir consistência, linguagem e legado. E isso não se faz em uma coleção, isso se constrói ao longo do tempo. E talvez seja por isso que a gente esteja vendo tantas trocas de diretores criativos nos últimos anos, porque quando a construção é baseada nesse impacto imediato, a expectativa também sobe e fica muito mais difícil sustentar esse nível ao longo do tempo. Então vira quase que um ciclo de substituição constante. E é por isso que algumas marcas encontram um caminho um pouco mais equilibrado em toda essa história. Então, ao invés de entregar toda a direção criativa nas mãos de uma celebridade, eles criam as colaborações. Como, por exemplo, quando a Dior chamou Lewis Hamilton para desenvolver uma coleção cápsula para a Dior masculina. Então, ele participou, ele trouxe a visão e a estética dele, ele trouxe a narrativa dele e principalmente a força da imagem dele, mas existia todo um time técnico por trás sustentando toda aquela coleção.
E isso, para mim, é um modelo muito interessante, porque você traz o capital cultural sem esvaziar completamente o papel criativo da marca. E eu quero trazer um outro tópico aqui para esse assunto, que talvez seja até o mais interessante de todos, é que isso não está acontecendo em uma única direção, ou seja, não é só celebridade virando diretor criativo. Nós também temos, nos dias atuais, diretores criativos virando celebridades. Então, por exemplo, nomes como Jonathan Anderson e Alessandro Michele hoje têm reconhecimento fora da moda. Então, eles têm imagem, eles têm o público e eles têm a narrativa própria deles. Ou seja, eles também passaram a ocupar um lugar de desejo. E para exemplificar isso muito bem, que a gente teve agora nesses últimos dias, que é John Galliano, que vai assinar uma coleção para a Zara. John Galliano, um nome que nasceu dentro da moda, um diretor criativo, que a Zara sabe que ele tem força, tem a fama e tem a narrativa dele para sustentar e gerar desejo em toda uma coleção. Então, a gente está vivendo um momento muito específico em que essas duas coisas se encontram: celebridade que vira diretor criativo e diretor criativo que vira celebridade. E no meio disso, o que ganha valor é a capacidade de criar algo que as pessoas queiram consumir, não só materialmente, mas simbolicamente. E talvez isso também explique uma mudança importante no comportamento do consumidor, porque hoje muitas pessoas se conectam mais com uma pessoa do que com uma marca. E isso faz com que o desejo fique muito mais atrelado a quem está por trás da criação daquele momento do que a história da marca em si. E para exemplificar isso para vocês, é o que está acontecendo com a Gucci dos últimos anos. Não vou me estender muito, porque eu acho que eu quero até fazer um episódio aqui só para falar na Gucci, porque é uma coisa muito complexa, né? A Gucci não é uma casa que tem um DNA criativo ali histórico, que vem de quem fundou a marca, etc. Mas teve uma pessoa que passou anos na marca, como Alessandro Michele ou o Tom Ford, que fez com que as pessoas gerassem desejo pelo que ele cria e não necessariamente pela Gucci. Então, assim, é uma coisa um pouco complexa, então se vocês quiserem eu faço aqui um episódio só sobre a Gucci, para não estender aqui. Mas então, voltando aqui para o nosso tema, né, sobre celebridades e direção criativa, talvez seja por isso que esse debate nunca vai ter uma resposta simples. Porque não é só sobre o certo ou o errado, é sobre a transformação que isso causa para a moda. Então, existem casos que isso foi incrível, existem casos que isso ficou extremamente vazio, existem estratégias muito bem construídas e existem decisões puramente oportunistas. Mas uma coisa é certa, todas elas apontam para uma mesma direção. A moda hoje não está mais só disputando a estética, ela também está disputando a atenção do consumidor. E talvez a pergunta não seja mais se celebridade pode ou não ser diretora criativa. Talvez a pergunta seja o que vale mais para a moda hoje em dia: a técnica e a visão ou a capacidade de transformar tudo em um desejo instantâneo, mas que talvez não se sustente a longo prazo. Porque no fim, a moda sempre foi sobre criar significado, mas hoje ela também é sobre capturar a atenção, e isso muda tudo. E esse foi mais um episódio do Tudo Vira Moda. Então, se você gostou, compartilha com alguém que também se interessa por moda. Não esquece de avaliar aqui o podcast e a gente se vê no próximo episódio. Um beijo!